Bora lá, pessoal. Então, a gente entendeu quem é que pratica, quem é que sofre atos de improbidade administrativa, fizemos ali algumas observações importantes com relação a esses temas. A gente precisa entender agora quais são os atos de improbidade administrativa. E aí a gente começa com o primeiro ponto aqui, em que a gente precisa entender que nós temos uma lista, 3 artigos da Lei 8429 que trazem as espécies de atos de improbidade. Nós temos os atos de improbidade administrativa no artigo 9º, no artigo 10 e no artigo 11 da Lei 8429. O artigo 9º, o 10 e o 11, eles vão trazer para a gente quais são as espécies de atos de improbidade. O artigo 9º, vou só enumerar aqui para a gente ter uma visão geral, mas depois eu vou abrir um tópico para falar de cada um deles, tá? O artigo 9º, ele traz para a gente os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. O artigo 10 traz os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. E o artigo 11 traz os atos que ferem princípios da administração. Então, esses são os 3 artigos que nós temos hoje que trazem espécies de atos de improbidade. Até pouco tempo atrás, antes de 2021, a gente tinha um terceiro artigo, que era o artigo 10A, que havia sido inserido depois na lei de improbidade, mas ele foi revogado. O que estava lá no artigo 10A foi inserido como um inciso do artigo 10. Então, a gente agora volta a ter apenas esses 3 artigos com as espécies de atos de improbidade. Vamos trabalhar cada um desses artigos aqui, tá? O primeiro deles é o artigo 9º. O artigo 9º, ele vai trazer para a gente, como eu disse, os atos de improbidade que causam enriquecimento ilícito. O que é o enriquecimento ilícito, gente? Quando a gente fala de enriquecimento ilícito, nós estamos falando de uma vantagem patrimonial indevida. Então, se eu tenho algum tipo de vantagem patrimonial indevida em virtude do cargo que eu ocupo, da função que eu exerço, a minha conduta ela pode vir a se enquadrar aqui dentro dos atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. O que eu quero trabalhar com vocês é ir lá no caput, do artigo 9º, para a gente entender um pouquinho essa ideia de vantagem patrimonial indevida. Porque aí a gente entendendo essa questão da vantagem patrimonial indevida, a gente consegue compreender o que seriam, quais seriam os atos que se enquadrariam aqui. Então, indo lá no artigo 9º, vou abrir para a gente aqui o artigo 9º da Lei 8429, o artigo 9º ele vai dizer para a gente o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Então, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida que eu tenho, através da prática, de ato doloso, vou reforçar isso aqui com vocês daqui a pouco, vai ser, então, vai importar, então, um enriquecimento ilícito, que é um ato de improbidade administrativa. O que é importante chamar a atenção de vocês aqui? Percebe esse "e notadamente"? O que o caput faz? Ele fala que a vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade naquelas entidades lá do artigo 1º vão gerar um ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito, e o artigo ele vai trazer para a gente diversos incisos que trazem exemplos de atos de improbidade. Por que a gente sabe que são exemplos? Porque eu tenho esse "e notadamente". Então, quando a lei ela traz esse "e notadamente" e traz todos esses incisos com atos que importam em enriquecimento ilícito, a lei está nos dizendo que esse rol ele é um rol exemplificativo. Então, não necessariamente para que a minha conduta Flávia, como agente público, ela se enquadre, não necessariamente ela precisa se enquadrar em um dos incisos ali do artigo 9º, para que a minha conduta seja considerada um ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito. Se eu tenho algum tipo de vantagem patrimonial indevida em virtude do meu cargo, ainda que a minha conduta não esteja necessariamente prevista ali naqueles incisos, ele pode ser considerado um ato que causa enriquecimento ilícito, um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Porque o artigo 9º, ele traz um rol exemplificativo. O que eu preciso que você faça? Eu não vou ficar lendo todos os incisos do artigo 9º, e nem dos outros, acho que não justifica, mas é importante que depois você, quando for estudar todos os incisos do artigo 9º, porque são eles que normalmente aparecem em prova, é importante que você vá entendendo onde é que eu tenho a vantagem indevida. Porque, claro, muitas vezes a vantagem patrimonial indevida ela vai acontecer quando eu acrescento alguma coisa ao meu patrimônio. Quando eu acrescento alguma coisa, algum bem, algum valor de forma indevida ao meu patrimônio. Mas, às vezes,
eu vou me enriquecer ilicitamente deixando de gastar. Então, se eu uso, por exemplo, um bem ou um servidor daquelas entidades lá do artigo 1º para fazer um serviço privado meu, eu também estou me enriquecendo ilicitamente. Eu não estou pegando o dinheiro e colocando no meu bolso, mas eu estou deixando de gastar. Então, é também um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Posso te dar de exemplo essa hipótese que a gente tem lá no artigo 9º, inciso 4. Olha o artigo 9º, inciso 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Então, se eu uso de um bem, de um serviço, de um servidor público para uma atividade privada minha, eu também vou me enquadrar aqui como um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Tranquilo? Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês para o artigo 9º. Eu preciso que você entenda aqui, para que a minha conduta ela se enquadre como um ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, não é necessário que eu cause um prejuízo ao erário. A responsabilização por um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, ela não depende de prejuízo ao erário. O que eu preciso que a gente entenda aqui? Às vezes, eu só vou me enriquecer ilicitamente, eu só vou ter algum tipo de vantagem patrimonial indevida, mas eu não vou causar prejuízo ao erário, não vou causar prejuízo aos cofres públicos. Cobrei uma propina, sei lá, cobrei 10 mil reais para fazer uma coisa que eu já teria que fazer em virtude do meu cargo, para, sei lá, dar uma certidão. Então, eu cobrei essa propina, ou seja, me enriqueci ilicitamente, porque eu tive né, uma vantagem patrimonial indevida, mas não causei nenhum prejuízo aos cofres públicos. Ainda assim, a minha conduta se enquadra aqui no artigo 9º. Claro que na maioria das vezes, ou em muitas pelo menos das vezes, a gente vai ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? O agente público vai se enriquecer ilicitamente porque ele causou prejuízo ao erário, tirou lá dos cofres públicos e acrescentou ao seu patrimônio. Beleza. Aí ele responde pelo mais grave, que no caso aqui é o enriquecimento. Mas não necessariamente, para que eu responda por um ato que causa enriquecimento ilícito, eu preciso ter causado prejuízo ao erário. Tá certo? E um terceiro ponto com relação ao artigo 9º é que a conduta ela tem que ser dolosa. Já falei isso com vocês lá no começo da nossa aula, né? A Lei 8429 ela exige agora a conduta dolosa para todos os atos. Então, eu tenho que ter aquela vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito, ou seja, de alcançar essa vantagem patrimonial indevida. Tá certo? Não deixa de estudar depois todos os incisos do artigo 9º e fazendo esse raciocínio, tá? Entendendo por que cada um daqueles é um ato que causa enriquecimento ilícito. Normalmente, em prova, eles vão tentar misturar. Então, vão colocar um ato que causa enriquecimento ilícito e 3 que causam prejuízo ao erário. E você vai ter que identificar qual deles que é o enriquecimento, tá certo? Então, estude com bastante cuidado todos esses incisos. Depois do artigo 9º, nós temos o artigo 10, que traz os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Quando a gente fala do prejuízo ao erário, a gente está falando agora de uma outra espécie de atos de improbidade administrativa, que é aquele ato que causa um dano ao erário. Sendo que agora, com as alterações da Lei 8429, o dano ele precisa ser efetivo e comprovado. Então, se eu tenho uma conduta ali de um agente público, junto ou não com o particular, que causa um dano efetivo, que causa um dano comprovado ao erário, nós temos um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. A lei hoje ela exige que esse dano ele seja efetivo e comprovado, o que significa, então, dizer que esse dano ele não pode ser presumido. Antigamente, antes das alterações de 2021, a gente tinha uma decisão do STJ com relação a um inciso do artigo 10 que trazia a possibilidade do prejuízo in re ipsa, né, do prejuízo presumido. Hoje não mais, porque eu preciso que o dano, né, que o prejuízo ao erário ele seja efetivo e comprovado. Indo lá no artigo 10, a gente vê, então, o caput do artigo 10, né, que vai trazer para a gente essa ideia do dano efetivo e comprovado. Então, o artigo 10 ele vai dizer que constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, e notadamente. E aí a gente vai ter vários incisos que vão trazer para a gente atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. O que é importante a gente destacar aqui? De novo, o e notadamente.
Então, eu preciso entender que aqui no artigo 10 eu tenho todos esses incisos que trazem atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, que trazem para a gente um rol exemplificativo. Então, do mesmo jeito lá no artigo 9º, aqui no artigo 10 eu tenho um rol exemplificativo. Qualquer conduta de um agente público que causar um dano efetivo e comprovado, né, com aquela conduta dolosa, querendo alcançar aquele ilícito, vai ser considerado um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Beleza? O que mais que a gente tem que ressaltar? A responsabilização por um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário não depende de enriquecimento ilícito. Então, para que a minha conduta ela se enquadre aqui no artigo 10, não necessariamente eu preciso ter me enriquecido ilicitamente. Às vezes eu só causo um prejuízo ao erário, eu só causo um prejuízo aos cofres públicos, mas não ganhei nada com isso. Ainda assim, a minha conduta vai ser um ato de improbidade? Sim, só que vai ser um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Claro que muitas vezes a gente vai ter a conduta que traz uma vantagem indevida e que causa um dano ao erário, e aí responde, né, recebe as penalidades mais graves que a gente vai ver, que são do artigo 9º, mas não necessariamente, para que eu responda por uma improbidade, eu tenho que ter causado enriquecimento ilícito. Eu posso simplesmente ter causado prejuízo ao erário, tá certo? E por fim, o artigo 10, ele traz para a gente a regra de que a conduta ela precisa ser dolosa. Aqui é extremamente importante essa previsão, tá, gente? Eu sei que eu já falei várias vezes com vocês, a gente falou com bastante cuidado no começo da nossa aula, que hoje eu tenho a necessidade da conduta dolosa, mas aqui no artigo 10, antes das alterações de 2021, a gente tinha a possibilidade de conduta culposa. Então, chance maior, se o nossa examinadora quiser, é colocar a conduta culposa aqui no artigo 10, para tentar te confundir, já que antigamente admitir-se-ia a conduta culposa no caso do prejuízo ao erário. Hoje não mais. Eu preciso ter conduta dolosa. Beleza? Com relação ao artigo 10, eu trouxe algumas observações aqui para a gente fazer. Primeira observação, eu quero só chamar a atenção de vocês para o parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 10, ele fala, né, ele repete que tem que ter essa perda patrimonial efetiva para que seja aplicada a pena de ressarcimento. Eu só tenho aplicação da pena de ressarcimento ao erário se eu causei um prejuízo ao erário, se eu causei uma perda patrimonial efetiva ao erário. Tá? Então, para ter penalidade de ressarcimento, a gente vai falar disso mais um pouco quando estiver falando lá no artigo 12, das sanções que vão ser aplicadas no caso do ato de improbidade, eu tenho que ter essa perda patrimonial efetiva. Beleza? Além do parágrafo 1º, queria também chamar a atenção de vocês para o parágrafo 2º, que vai trazer para a gente o seguinte, eu vou trazer aqui a observação e aí depois eu explico para vocês o que ela está dizendo, tá? O parágrafo 2º, ele basicamente vai dizer para a gente o seguinte, que a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não será improbidade administrativa, salvo se comprovado o ato doloso praticado com essa finalidade. Vamos entender exatamente o que o parágrafo 2º diz para a gente aqui. Vamos entender essa primeira parte, tá? Até essa vírgula aqui. Ele está dizendo que a mera perda patrimonial decorrente de atividade econômica não será improbidade administrativa. Flávia, como assim que não vai ser improbidade administrativa nesse caso? Você concorda comigo que a administração pública, ela exerce em determinadas situações, né, de forma excepcional, atividades econômicas? A gente pode ter uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, por exemplo, que explora atividade econômica, concorda? E muitas vezes a exploração de atividade econômica, ela pode gerar prejuízo, que é natural da atividade econômica, né? Às vezes ganha, às vezes perde. A atividade econômica por si só, ela pode gerar prejuízo, ela pode gerar uma perda patrimonial. O que a lei está dizendo? Se eu tenho uma mera perda patrimonial que decorre dessa atividade econômica, eu não tenho um ato de improbidade administrativa. Porque senão ninguém ia querer trabalhar, por exemplo, numa empresa pública que explora atividade econômica. Não todo mundo ia ficar com medo. Falar, e se chegar no final do mês der prejuízo aqui essa empresa pública, estou lascado, que eu vou ter que responder por improbidade. Não, ele está exercendo atividade econômica, esse exercício da atividade econômica pode gerar perdas patrimoniais, e essa mera perda patrimonial que decorre da atividade econômica não vai ser considerada improbidade administrativa. A não ser se ficar comprovado um ato doloso que tenha sido praticado com essa finalidade. A não ser que aquele agente lá da empresa pública, no meu exemplo, né, de uma empresa pública que explora atividade econômica, ele tenha atuado de forma dolosa querendo causar um prejuízo ao erário.
Que aí, nesse caso, não é uma mera perda patrimonial decorrente da atividade, é porque ele queria causar aquele prejuízo. E aí, nesse caso, vai haver essa responsabilização, tá certo? Então, a mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica não é, em regra, improbidade administrativa, a não ser que fique comprovado que houve aquele ato doloso que queria, de fato, alcançar aquela finalidade. Beleza? Para finalizar, a gente falou do artigo 9º, do artigo 10, a gente vai agora para o artigo 11, que traz os atos de improbidade administrativa que ferem princípios da administração pública. O artigo 11, pessoal, ele vai trazer para a gente determinadas condutas que vão ferir princípios da administração. Então, eu tenho ali umas condutas previstas no artigo 11 que muitas vezes não causam enriquecimento ilícito, não causam prejuízo ao erário, mas que, de alguma maneira, estão ferindo ali princípios da administração. E aí nós temos essa terceira espécie de atos de improbidade, que são os atos de improbidade que ferem princípios da administração. Indo lá no artigo 10, para a gente ver o caput, então, do artigo 11, desculpa, do 10 não, né, do 11, a gente vai ver que o artigo 11 ele vai dizer o seguinte: constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. E aí a gente vai ter diversos incisos que trazem para a gente atos de improbidade que ferem princípios. Você consegue perceber que aqui eu não tenho aquele "e notadamente", que a gente viu no artigo 9º e no artigo 10, que significavam, né, que aquele rol era um rol exemplificativo? Aqui no artigo 11, antigamente a gente tinha, tá? Mas agora no artigo 11 a gente tem que constitui um ato de improbidade que fere princípios, os atos que ferem, né, honestidade, parcialidade e legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. O que significa isso? Significa dizer que o rol do artigo 11 ele é diferente do 9º e do 10, porque o 9º e o 10 eles trazem um rol exemplificativo. Agora, no artigo 11, não. No artigo 11 eu tenho um rol taxativo. Então, necessariamente aqui, para que a conduta do agente público se enquadre como um ato de improbidade que fere princípios da administração pública, ele precisa se encaixar em um daqueles incisos. Então, eu tenho lá diversos incisos e uma dessas condutas necessariamente vão levar à responsabilização pelos atos que ferem princípios da administração. Tá certo? Então, aqui o rol ele é taxativo. O que mais que é importante destacar com vocês aqui? Quando a gente estava falando dos atos que causavam enriquecimento ilícito, a gente viu que não necessariamente eu teria que causar prejuízo ao erário. Quando a gente falou dos atos que causam prejuízo ao erário, a gente viu que não necessariamente eu tenho que causar um enriquecimento ilícito. Aqui no artigo 11 é o mesmo raciocínio. Para que eu tenha uma responsabilização por um ato que fere princípios da administração, essa responsabilização, né, ou esse ato, não depende de dano ao erário e nem de enriquecimento ilícito. E a gente tem, inclusive, essa previsão lá no artigo 11, parágrafo 4º. Muitas vezes, gente, a conduta do agente público, ela queria só ferir um princípio da administração. Ele não ganhou nada com isso, então ele não se enriqueceu ilicitamente, ele não causou prejuízo aos cofres públicos. Ele vai se responsabilizar só pelo ato que fere princípios. Tudo bem que, às vezes, na prática, a gente vai ter uma conduta que se enquadra em tudo, né? Causa enriquecimento, causa prejuízo, fere princípio. E aí ele vai se responsabilizar, vai receber as penalidades mais graves lá do artigo 9º, né? Para sanções, né, que estão lá previstas para o artigo 9º. Agora, às vezes, ele só se enquadra em um inciso ali do artigo 11, não causou enriquecimento ilícito, não causou prejuízo ao erário. Ele só vai responder aqui pelo artigo 11, tá certo? E, por fim, a conduta, como vimos, ela também tem que ser dolosa. Então, do mesmo jeito que o enriquecimento ilícito, do mesmo jeito que o prejuízo ao erário, nos atos que ferem princípios, eu preciso ter uma conduta dolosa. Beleza? Algumas observações para a gente finalizar aqui o artigo 11. Primeiro dispositivo que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é para o artigo 11, parágrafo 1º, que vai dizer para a gente que é necessário que a conduta funcional do agente público tenha o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. Então, de alguma maneira, aquela conduta que se enquadra ali no artigo 11, ela precisa ter essa finalidade de ferir o princípio da administração. Ela precisa ter essa finalidade de gerar um proveito, um benefício, seja para o agente público, seja para outra pessoa. Não estamos falando de vantagem patrimonial indevida. Estou falando de qualquer outro tipo de vantagem. Se
Se eu quero algum tipo de vantagem, algum tipo de proveito, de benefício, seja para mim, seja para outra pessoa, e a minha conduta se enquadra ali no artigo 11, eu vou me responsabilizar por um ato que fere princípios da administração. Tá certo? Depois, o artigo 11, parágrafo 3º, que eu também queria chamar a atenção de vocês aqui, que vai dizer para a gente que é necessária a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais legais ou infralegais violadas. O que o artigo 11, parágrafo 3º está dizendo, gente, é que não basta uma alegação genérica. Ah, o fulano praticou um ato que fere princípio, que feriu o princípio da legalidade. Não. É necessário que se demonstre de forma objetiva que aquela sua conduta feriu uma norma constitucional, feriu uma norma legal, feriu uma norma infralegal. Tá certo? Então, eu tenho que demonstrar qual é o dispositivo que foi violado. Não dá para alegar genericamente que aquele ato feriu um princípio da administração. Isso está lá no artigo 11, parágrafo 3º. Depois do parágrafo 3º, a gente tem o parágrafo 5º. O parágrafo 5º, ele traz para a gente uma previsão de que a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandato eletivo não vai ser considerado improbidade administrativa. Então, o simples fato de um ocupante, né, de um mandato eletivo, ele nomear ou indicar politicamente alguém para um determinado cargo, por exemplo, em comissão, não significa que necessariamente vai fazer com que ele responda por improbidade. É necessária a aferição de dolo, com finalidade ilícita por parte do agente. Então, uma das hipóteses que a gente tem lá do artigo 11 é a previsão do nepotismo. Né? Então, a nomeação de cônjuge, de companheiro, parente até 3º grau, que é aquela previsão de nepotismo que a gente tem na súmula vinculante número 13, ela é hoje um dos incisos que nós temos no artigo 11. Não é simplesmente a nomeação que faz com que aquela pessoa responda por improbidade. Tem que ficar comprovado o dolo, tem que ficar comprovada a finalidade ilícita por parte do agente público. Tá certo? Essa é a previsão que nós temos lá no artigo 11, parágrafo 5º. E, por fim, eu trouxe uma decisão para a gente do STJ, na verdade, essa observação seria a número 4, né? Uma decisão do STJ, uma decisão de 2022, em que o STJ ele foi analisar a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público. Qual foi a história aqui? Um determinado município, ele tinha na legislação local, ele tinha uma legislação municipal que trazia a possibilidade da contratação de servidores temporários sem concursos públicos em algumas situações, que teoricamente não se enquadrariam nas hipóteses de contratação de servidores temporários, né? Os servidores temporários têm que ser naquela previsão que a gente tem lá na Constituição, né? Para uma necessidade temporária, de excepcional interesse público. Mas eu tinha lá no caso, né, daquele município, uma lei local que estabelecia algumas regras ali para a contratação de servidores temporários. E aí o STJ foi analisar se essa contratação ela seria ou não um ato de improbidade que fere princípios da administração. E aí o que o STJ disse? O STJ falou que a contratação de servidores públicos temporários sem concurso público, mas baseada em legislação local, não configura a improbidade administrativa prevista no artigo 11 da Lei 8.429, por estar ausente o elemento subjetivo dolo, necessário para a configuração do ato de improbidade violador dos princípios da administração pública. Eu preciso ter uma conduta dolosa, lembra? Para que eu seja responsabilizada por um ato de improbidade. Se, sei lá, o prefeito, ele contratou servidores temporários através, né, ou com base em uma legislação local, ele não estava atuando com dolo ali, ele estava achando que estava certo, porque ele estava atuando seguindo aquela legislação municipal. Então, nesse caso, aquele ato não é considerado um ato de improbidade administrativa, tá certo? A não ser, claro, que se comprove o dolo, né, nessa contratação, que a pessoa sabia que estava errado. Mas se ela estava seguindo a legislação local, em princípio não tem por que a gente alegar que ela estava atuando com dolo, que ela queria uma conduta ilícita, já que ela estava seguindo a legislação local. Beleza? Essa decisão do STJ, como eu disse, de 2022, aparece para a gente lá no informativo 736 do STJ. Informativo 736 do STJ. Entendidas todas essas espécies de atos de improbidade administrativa, a gente passa agora para o próximo ponto com relação à improbidade, que são as sanções que
estão previstas para a gente em lei. As sanções pela prática dos atos de improbidade administrativa, elas estão previstas para a gente lá no artigo 12. O artigo 12 ele vai trazer para a gente uma lista de quais são as sanções que são aplicadas em virtude da prática do ato de improbidade, ou que podem ser aplicadas em virtude da condenação pela prática de um ato de improbidade. O que é interessante chamar atenção aqui? O artigo 12, ele se divide em 3 incisos. Eu tenho o 12, inciso 1, o 12, inciso 2 e o artigo 12, inciso 3. O artigo 12, inciso 1, traz as sanções quando eu sou condenada pela prática de um ato de improbidade lá do artigo 9º, ou seja, um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. O artigo 12, inciso 2, ele traz as sanções que podem ser aplicadas para quem é condenado pela prática de um ato lá do artigo 10, que é o ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. E o artigo 12, inciso 3, ele traz as sanções que são aplicadas para quem pratica um ato de improbidade lá do artigo 11, o ato que fere princípios. Então, como que a gente tem que estudar? A gente tem que estudar cada inciso do artigo 12, entendendo que aquelas penalidades que estão lá no 12, inciso 1, são as penalidades aplicadas para quem foi condenado pela prática de enriquecimento ilícito. Do mesmo jeito, no 12, inciso 2, lá para o prejuízo ao erário, do mesmo jeito, no 12, inciso 3, para os atos que ferem princípios. A gente vai analisar cada uma dessas sanções que podem vir a ser aplicadas, e é importante desde já deixar claro que todas essas sanções, elas têm natureza política e civil. Então, todas essas sanções que podem vir a ser aplicadas, que estão previstas para a gente aqui no artigo 12, são sanções de natureza civil, são sanções de natureza política. Por que eu estou dizendo isso? Para garantir que você entenda que aqui a gente não está falando de sanção da esfera penal. É aquilo que eu falei lá no comecinho da nossa aula. A pessoa que responde por um ato de improbidade, ela vai responder na ação de improbidade, recebendo, ou tendo a possibilidade de receber essas sanções aqui do artigo 12, sem prejuízo da ação penal cabível. Então, se aquela conduta também se enquadra num tipo penal, ele vai responder numa ação penal e vai receber as sanções lá da esfera penal. Tá certo? As sanções que a gente tem aqui na Lei 8429, aqui no artigo 12, são sanções de natureza civil, de natureza política. Beleza? E essas sanções, elas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente. O que eu preciso que a gente entenda? A gente precisa entender que o juiz, ele tem liberdade para aplicar as penalidades que ele entender cabíveis naquele caso. Então, se eu tenho, sei lá, o Joãozinho, agente público, está respondendo por um ato de improbidade que causou enriquecimento ilícito. Mas chega lá na sentença, o juiz condena o Joãozinho pela prática desse ato, ele não precisa aplicar todas as penalidades lá do artigo 12, inciso 1. Ele vai ter escolha. Ele vai analisar no caso concreto e vai decidir quais são as sanções que ele vai aplicar. Ele pode decidir, por exemplo, aplicar perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, ressarcimento ao erário, se for o caso, e decidir não aplicar a perda da função pública. Ele vai continuar na função pública dele. O Joãozinho vai ser condenado, mas ele não vai perder a função pública. Por quê? Porque o juiz ele tem essa liberdade. O juiz tem liberdade de aplicar uma sanção, 2 sanções. Aquelas sanções ele pode aplicar ali, isolada ou cumulativamente. A única sanção que, por uma previsão agora do caput do artigo 12, que o juiz não tem liberdade para aplicar, é o ressarcimento no caso de um dano efetivo ao erário. Se teve um dano efetivo ao erário, ou seja, se eu tive um prejuízo efetivo aos cofres públicos, o juiz ele tem que determinar o ressarcimento. O juiz ele tem que determinar que se ressarça aquele prejuízo que foi causado. Agora, as outras penalidades todas que a gente vai ver aqui, nós não temos necessariamente que aplicar. O juiz ele vai ter essa liberdade de aplicar ou não. Tá certo? O que eu fiz para vocês aqui? Eu fiz um quadro em que a gente vai colocar todas as sanções que podem ou não ser aplicadas em cada caso, e aí a gente vai analisar com bastante cuidado se essas sanções elas podem ou não ser aplicadas. Então, a gente vai analisar cada uma das espécies de atos de improbidade e entender quais são as sanções. O que eu quero que você faça agora? Eu vou aproveitar que a gente está no finalzinho do nosso bloco, eu vou colocar esse quadro para você copiar. Dá um pause aí no seu vídeo, O bom de a gente estar aqui gravando, você consegue fazer isso. Dá um pause no seu vídeo, vai copiar todo esse quadro, e aí depois, no próximo bloco, a gente vem entendendo tudo que vai estar previsto nesse quadro, tá certo? Então, olha só, vou colocar aqui no quadro, dá um pause aí no seu vídeo, copia tudo isso que está previsto aqui, copiou, deu um print, fez o que você quiser fazer aí. A gente vai agora para o nosso próximo bloco.
No próximo bloco, a gente vai entender todos esses pontos que eu coloquei pra gente aqui nesse quadro, tá certo? Bora pro próximo bloco pra gente finalizar essa análise das sanções que podem ser aplicadas a quem é condenado, né, pela prática de um ato de improbidade.